بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, presentes irmãos e presentes irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No entanto, nesta parte do vídeo, a primeira parte eu ocupei-me em apresentar de forma genérica aquela que é o método de interpretação e como é que se chega ao princípio da lua universal, como é que se prioriza esse princípio, como é que nós afirmamos categoricamente que à luz do Sharia, o princípio da lua universal é que é o princípio objetivo estipulado pelo Corão. Está claro? Falamos isso. Mas, no entanto, lembre-se que na introdução eu havia falado sobre a questão de ficar a invocar a questão do método científico. A questão do método científico para derrogar, eu já expliquei mais ou menos como é que se faz a derrogação no Corão, dei o exemplo da herança, em que primeiramente o versículo fala em formas gerais, mas depois especifica ou extrai algumas pessoas que não herdam, não é, um do outro. Na questão também do Ramadã, vimos que a ordem do Ramadã é para todos, mas depois Allah faz a exceção. Então, as exceções só devem ser feitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Está claro? Agora, a pergunta é, não é? Se as exceções só Allah é que pode fazer, como excluir uma cidade? Não podemos. Não podemos dizer aquela lua é para aquela cidade e não é para esta cidade. Não podemos. Sem o Corão. Nós não podemos excluir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não excluiu por vontade própria. Estaríamos já a interferir naquele que é o poder legisferante, aquele que é o poder de fazer a lei, aquele que é o poder de legislar. Na Sharia, somente cabe a Allah subhanahu wa ta'ala o poder de legislar. Vamos mais para frente. Allah estipulou, não é, que o critério é a visualização, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi. Então, na lua, o critério é a visualização da lua. E, no entanto, como é que se afere essa visualização? Com base no depoimento da pessoa, com base na declaração da pessoa que viu. Este é o critério. Está claro? Estipulado pelo Sharia. Ok? Isso está na Sunna. O hadith é este. Sumu li ru'yatihi. Jejuar ao avistar, diz a lua. Então, basta alguém afirmar que eu vi a lua. Este é o que é pedido. Na Sharia, não pede cálculos nenhuns. A Sharia não estipulou para calcular. Entendam que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam existiam aquilo que eram chamados naquela altura munajimun, ou as pessoas, os astrólogos, ou astrônomos, não astronomia, não era, é que a astrologia e a astronomia era uma mesma ciência no passado. Até mesmo no tempo dos fuqahás, era tudo junto. É preciso perceber que até pouco tempo é que esta ciência de astronomia se separou e ganhou a sua autonomia como ciência separada. É por isso que aqueles que falam siglos, não siglos, aquilo que é astrologia, astrólogos, são uma outra área separada daquilo que é astronomia, porque a astronomia se tornou ciência a posteriori. Está claro? No entanto, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam esses indivíduos que faziam cálculos astronômicos, al-munajimun, eram chamados assim, aqueles que conseguiam prever o nascimento da lua, faziam essas previsões com base nos movimentos dos astros, das estrelas. Eles dominavam esta área. No entanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Para os sahabas: Nahnu qawmun ummiyun. Nós somos um povo simples. Não somos letrados. Nós não dominamos, não somos desta área. E, no entanto, para nós o mês tem 30 dias. Tem 29 ou 30 dias. Está claro? O mês para nós tem 29 ou 30 dias. Então, quando chegar o dia 29, nós procuramos a lua. Este é o critério estipulado pela Sharia. Está claro? E nós dissemos, nas questões de ibada,
stricto senso, nos rituais de ibada. Então não se inova um método novo depois dos anos, aquilo que nós falamos, 1400 anos, né? Atrás. Depois do profeta Allah ter dito, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, você não acrescenta um requisito de ibada. Você não acrescenta vamos lá, uma condição para o ibada. Você não acrescenta um illah para a ibada, uma razão do ibada. Por exemplo, qual é a razão do Qurban? Qual é a razão do som? Qual é a razão do jejum? Qual é a razão do zakah? É aquele estipulado por Allah. Você não cria novas. Você não cria novas condições, novos requisitos, novas razões. É por isso que o Qurban não pode ser modificado hoje e alguém aparecer que aqui na Europa nós já não podemos fazer Qurban, vamos adotar um método de tirarem dinheiro porque a carne, blá blá blá, ambientalistas, não serve na Sharia. Não, porque os defensores dos animais, hoje já somos vegetarianos, então já não podemos matar, é bárbaro degolar o animal. Isso não muda até dia de Qiyamah. Está claro? É assim desde que foi estipulado e continuará sendo. Na questão da lua, é a visualização, critério. Agora os irmãos dizem que não, há cálculos, os cientistas, então começam a mostrar aí muitos gráficos com muitas imagens, não é? Aqueles gráficos para dizer até aqui a lua é possível ver, aqui a lua não é possível ver. Falácia. É o quê? Falácia. Nada de científico. E nós vamos discutir isso. Primeiro, não tem validade no Sharia, porque isso estaria considerar esses... Aliás, la ibrata biqawl al-muwaqqitin. Isso é ijma. Os ulamais são unânimes, não há nenhuma relevância com a afirmação dos muwaqqitin, daquelas pessoas que fixam ou usam sistemas de meteorologia. Não é? Não há al-munajimun. Não há relevância aos cálculos astronômicos na questão da Lua. Fique claro isto. É irrelevante. Apenas o critério é visualização humana. Está claro? É por isso que os satélites também não servem. Serve binóculo, serve telescópio, serve onde haja envolvimento do homem. Como o critério decisivo é a pessoa humana. Pode ter auxílio das máquinas, mas o critério está dentro da visualização humana. Então aí os irmãos dizem, e trazem aqueles papéis ali, a hora em que a lua vai nascer, a lua nasce no dia X, as horas, tantas horas, e até o pôr do sol a lua estará na altitude X, latitude X, e depois haverá clareza X, e depois eles colocam uma série de situações e depois chegam a uma conclusão, que não será possível a visualização da lua. E eu quero trazer um exemplo para perceber porque é que não é científico toda esta matéria que vocês ficam a partilhar lá. Eu vou trazer um exemplo muito claro. Vamos imaginar, eu gosto de dar exemplo com cidades que eu conheço bem. Beira Chimoio. Tá? Beira Chimoio são 200 km, né, de distância. Vamos imaginar que o indivíduo diga assim, de Chimoio, alguém está em Chimoio, ele vai sair de Chimoio às 12. Estará com certeza cá na beira às 12, 13, 14, 15. Vamos lá, sendo um pouco realista. Às 15 horas, com certeza ele estará conosco aqui. São 12 horas, ele está em Chimoio. Com certeza às 15 ele estará aqui. Eu pergunto por quê que você tem certeza que às 15 horas ele estará aqui. Ele diz que o quê? A via está boa. É uma pista. Está claro? Este é um primeiro elemento. A via é uma pista, está boa. Tráfego hoje é domingo, está baixo. Não há muito tráfego, não é? Está baixo. E depois ele vai dizer que o carro que a pessoa está a usar é de ponta. É um 4x4 e depois desses modernos é um Lexus. Então, ele pode chegar até muito antes dessa hora, das 15. Ele estará cá. E depois, então, se... Vamos lá agora a conclusão que ele tira. Se de Chimoio para Beira são 200 km e o carro que ele traz é de alta cilindrada, faz acima de 200 km por hora,
Então, e a estrada está em boas condições. O tráfego está ótimo. Com certeza, ele saindo de lá às 12, chegará aqui antes das 15. Com certeza. Está claro? Tem razão, sim senhor. Todo mundo tem razão. Não, ele afirmou até, fez cálculos e tudo, fez conta, tem combustível no carro, tudo. Está claro este exemplo, né? Então podemos aferir com certeza que este indivíduo chegará aqui às... A que horas? Chegará aqui antes das 15. Mas, se eu disser-vos que há um elemento que não foi tomado ainda em conta nesta equação que vocês colocaram, há um elemento que ainda não foi tomado em conta para vocês garantirem que até as 15 a pessoa estará cá, então vocês vão se espantar. Mas como assim? Como assim? Há um elemento que está a faltar. É o que acontece na questão da Lua. E vou-vos mostrar qual é o elemento que está. É um exemplo simples, não estou a dizer que sou cientista para descobrir isso. Eu sei que alguém pode já ter percebido. Mas vamos ver que ainda está a faltar um elemento. Qual é o elemento que está a faltar aqui? Nós falamos que a estrada está boa. Falamos que o tráfego está reduzido. Não há congestionamento na estrada. Hoje é domingo. Falamos que o carro é Lexus, de ponta. Está? E também falamos que são só 200 km de lá para cá. Está a ver com tudo isso? Conclusão, antes das 15, em menos de 2 horas, a pessoa estará cá. Num Lexus. Ok. Mas se eu disser que faltou um elemento, qual é o elemento? Não falamos do motorista. Está claro? Se eu depois disser que o motorista vai conduzir pela primeira vez aquele carro, ainda não disse que vai até sair de Chimoio, até Gondola, já terá aprendido a conduzir. Pesados irmãos, havemos de continuar a acreditar que esse homem vai chegar em 2 horas? Não, tudo mudou. Está claro? Porque faltava este elemento. É daí que eu digo o seguinte: na questão da Lua, avaliam tudo, mas nunca falam qual é a capacidade mínima ou máxima de visualização humana para a Lua. Não existe esse dado científico. É por isso que essa informação não tem como ser científica. Está claro? Porque não existe uma fórmula de calcular a capacidade individual das pessoas para a visualização da Lua. É exatamente aquele exemplo que vocês não tiveram em conta. Quem é que vai conduzir o carro? Então, aqui só mostram papéis, a hora X, nessa hora X, acontece aquilo, mas ninguém diz qual é a capacidade mínima ou máxima que o homem tem para a visualização da Lua. Sem este dado, essa informação toda não tem como ser científica. Está claro? وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.